Boa tarde, pessoal! No vídeo de hoje, eu venho explicar um pouco a respeito do auxílio acidente previdenciário. Esse benefício ele é bastante conhecido dentre os segurados da Previdência Social e, inclusive, dos trabalhadores, principalmente de algumas categorias, algumas funções. Esse benefício ele é diferente do auxílio-doença. O auxílio-doença ele tem natureza de restituição de renda. Então, o trabalhador que sofre uma lesão ou uma doença, ele vai dar entrada no auxílio-doença, acidentário ou não, para ficar recebendo enquanto ele está impossibilitado de trabalhar. O auxílio-acidente, ele tem natureza indenizatória. Então, qual é a diferença? O auxílio-acidente, mesmo que o trabalhador já tenha sido recebido alta da Previdência Social para ele retornar ao trabalho, se ele ficou com alguma lesão, sequela por conta dessa lesão sofrida, ele tem direito ao recebimento do auxílio-acidente de forma indenizatória, tá? Então, por exemplo, um trabalhador de usina, um torneiro mecânico, que perdeu parte do dedo, independente de ele ter perdido parte desse dedo no ambiente de trabalho ou não. Ele ficou afastado, fez cirurgia, recebeu auxílio-doença naquele período de recuperação e se recuperou. A lesão está cicatrizada, está consolidada. Acontece que quando ele retorna ao trabalho, ele vai perceber que ele tem certa dificuldade em exercer a mesma função que ele exercia antes, em relação à força, à agilidade, porque aquela parte ou aquele dedo que ele perdeu faz grande diferença nisso. Então, o que acontece? O INSS ele tanto pode fornecer o auxílio-acidente de ofício, mediante perícia médica, e já concedeu o auxílio-acidente para aquele trabalhador, assim que encerra o auxílio-doença. Mas se ele for liberado, voltar a trabalhar e ele perceber que não consegue exercer mais a mesma atividade da mesma forma, ele pode ingressar com o pedido administrativamente na Previdência Social, pedindo o auxílio-acidente em decorrência da lesão sofrida, da sequela pela lesão sofrida, né? Esse trabalhador, ele vai passar por uma perícia médica que vai avaliar qual é o grau de dificuldade dele. Então, o trabalhador que recebe o auxílio-acidente, ele tem uma incapacidade, não é permanente, então não chega a ser uma incapacidade de que ele não possa mais trabalhar. Ele pode trabalhar, talvez não mais naquela função, ou talvez naquela função ele vai ter que desempenhar muito mais esforço para atingir os resultados que ele atingia antes de sofrer a lesão. Então, por isso que o auxílio-acidente ele tem natureza indenizatória. Ele vai indenizar o segurado pela lesão sofrida, pela sequela que ficou pela lesão sofrida, né? Ele pode voltar a trabalhar? Sim, pode voltar a trabalhar normalmente, só que ele vai receber o auxílio-acidente. Como que é pago o auxílio-acidente? Ele é pago 50% do salário de benefício. Então, por exemplo, um trabalhador que estava afastado recebendo auxílio-doença de R$2.000 mensais. É a média do salário de benefícios dele, né? R$2.000 mensais. A partir do momento em que ele retorna às atividades dele, talvez o salário dele seja maior do que esses 2.000, mas o auxílio-acidente vai ser pago em 50% do salário de benefício. Então, se ele recebia 2.000 de salário de benefício, ele vai receber R$1.000 como auxílio-acidente. Esse auxílio-acidente, ele não é vitalício, ele tem durabilidade até a aposentadoria do trabalhador. Por que até a aposentadoria? Porque é o período em que ele vai necessitar desse auxílio por conta de ter sido remanejado para uma outra função, porque não poderia mais exercer aquela, ou por ter que desempenhar grande esforço para desempenhar a mesma função. Por isso que ele tem natureza indenizatória, certo? O vídeo de hoje é sobre o auxílio-acidente previdenciário, que tem natureza indenizatória e pode ser solicitado mesmo após já o recebimento da alta do auxílio-doença, certo? Uma boa semana para todos vocês e até o próximo vídeo!